dia. Todo mundo alegre? Estamos alegres, né? Estamos na casa do Senhor. Ficou todo mundo de um lado só hoje, ficou bonito, né? Só tem uma ovelha desgarrada ali, ó. Nós estamos aqui convidados pelo Senhor para adorar o nome do Senhor, para louvar o Senhor. Hoje é o dia que nós separamos para o Senhor, né? Primeiro dia da semana, mas os cristãos separam o primeiro dia da semana para louvar a Deus, para estar na presença do Senhor. Não somente aqui no culto, mas também todo o nosso dia, né? Vamos estar louvando ao Senhor. E nós acolhemos a todos com o Salmo 90, 1 a 3. Senhor, Tu tens o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Deus nos chama à adoração. Ele nos chama de filhos. Ai que gostoso. Amém. Nós nos tornamos filhos através de Jesus, através do Filho de Deus, que se fez homem e veio até a terra para nos salvar. Que Deus esteja conosco em todo o tempo da nossa vida, não somente neste momento. Nós invocamos o Senhor para adorá-lo nesta manhã com uma oração de adoração. Eu vou convidar você a ficar em pé para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela noite, o sono, o repouso, o sopro da vida nesta manhã, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, um Deus tão poderoso, que parece tão longe de nós, se torna tão pequeno, ó Pai, para estar junto conosco. Caminhar, ó Deus, a nossa caminhada. Caminhar, ó Deus, diante das dificuldades que temos, ó Pai, como ser humano. Das dificuldades, ó Deus, que temos de amar. Assim mesmo o Senhor caminha conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento, ó Deus, de podermos nos ajuntar em louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por todos os cristãos, ó Deus, que neste momento estão, ó Pai, se preparando, ou estão com seus corações preparados, ó Deus, para louvar junto à comunidade. Que o Senhor abençoe cada um onde estiver. Amém. E que a bênção do Senhor também esteja sobre nós. Nós, ó Deus, te adoramos, ó Pai, na beleza da sua santidade. Por isso, ó Deus, nós nos prostramos diante da sua majestade para prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Aceita, Pai, a nossa oração. Aceita os nossos louvores. Aceita, Senhor Deus, nós, ó Pai, na nossa pequenez, na nossa dificuldade, ó Pai, de adorá-lo. Aceita, Senhor Deus, a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Você pode sentar. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Novo Testamento, em João 15, de 1 a 11. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus nos convida a estarmos na videira que é Ele. Nos convida a nos dar fruto,
e fruto que permaneça, fruto que seja discípulos de Jesus. Algumas pregações modernas dizem que nós fazemos primeiro o discípulo para nós, ou ganhamos a pessoa para nós, depois nós nos tornamos discípulos de Jesus. Porque todos somos discípulos de Jesus. Nós não temos discípulos, nem o pastor tem discípulos, nem o bispo, nem os apóstolos que se titulam apóstolos do nosso tempo, mas somente Jesus tem discípulos. Discípulos que permanecem na videira e que dão fruto. Discípulos que não abandonam a videira. E alguns galhos precisam ser cortados, tosados, para que a videira tenha vida. Aqueles galhos que não produzem, eles são cortados da videira. Que nós sejamos galhos que deem fruto, e deem fruto em abundância. E nós agora vamos louvar o Senhor com um cântico. Eu convido a todos a ficarem em pé para nós louvarmos ao Senhor. Todos que possam, fiquem em pé para louvarmos ao Senhor com um cântico espiritual. Confessar os nossos pecados. Nós temos noção que somos pecadores e que o Senhor nos resgatou ali na cruz dos nossos pecados. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós vamos ler a palavra de Deus em Josué 22, do 21 ao 29. Eu vou ler os números ímpares e vocês lerão os números pares. Diz assim a palavra de Deus: Então responderam os filhos de Rubem
os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças do grupo de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe e Israel mesmo saberá. se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificarmos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos: que tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filhos de Rubem e filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, Mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e os nossos sacrifícios, e as nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor, e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares e sacrifício, afora o altar do Senhor, o nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Quando eles entraram na terra prometida, a meia tribo de Manassés e a tribo de Rubem ficaram do lado de cá do rio. E o povo de Deus ficou sabendo que esse povo estava levantando um altar. Eles acharam que era um altar a outros deuses e ficaram bravos. Então vamos lá e vamos guerrear com eles para que eles levantem o altar somente a Deus. Mas quando eles chegam lá, o pessoal estava levantando um altar para o Senhor, para Deus, para saber que para aquela geração que estava vindo, que estava nascendo, aquela geração de crianças, jovens e adolescentes, soubessem quem era o Deus deles, para não se perderem. E eles vão até lá para guerrear com esse povo. E esse povo fala assim: não, nós não estamos levantando altar para outros deuses, estamos levantando altar para o Senhor, para o Eu Sou, para o Deus de Israel, para oferecermos holocaustos, ofertas de manjares, ofertas pacíficas ao Senhor. Esse texto nos ensina, tem vários ensinamentos, mas um deles é, primeiro, aprender a ouvir, saber o que está acontecendo realmente, para depois nós tomarmos a decisão. E o julgar nunca cabe a nós, ele cabe sempre a Deus. Ouvir primeiro, para saber o que fazer e qual decisão tomar, é uma sabedoria de todo cristão, ou de todo povo de Deus. Que Deus nos abençoe, que nós realmente tenhamos tempo de confissão de pecados, e nos prostremos diante desse Deus para confessar os nossos pecados. Sabemos que somos pecadores e precisamos dele. Sem ele, nós não teríamos acesso ao céu. Amém? Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Depois eu quebrarei o silêncio com uma oração. Uma oração silenciosa de 1 minuto, pelo menos. Depois será quebrado o silêncio da oração com o cântico.
Renova, Senhor Deus, em nós a cada manhã, o nosso espírito, a nossa aliança com o Senhor. Renova, Senhor Deus, a nossa vontade de estar na Tua presença, o nosso amor pelo Senhor. Renova, Senhor Deus, a nossa esperança. Ó Deus, renova, Senhor Deus, diante das dificuldades. E agora, Deus, colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados individual, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados como congregação, como povo do Senhor, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus. Santifica a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, ó Pai. Santifica-nos, ó Deus, como brasa viva do altar, ó Deus, para podermos, ó Pai, prestar um culto de louvor e adoração digno do Senhor. Nos prostramos diante, ó Pai, da Sua majestade e do Seu grande poder, ó Pai, para louvar o Seu nome. E o Senhor Deus perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Anúncio de perdão. A palavra do Senhor é anunciada a todas as pessoas. Aqueles que se arrependem de seus pecados sabem que o Senhor nos perdoou pela graça do Senhor Jesus. Assegurados na palavra que diz em Romanos 10:13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Confiamos que o Senhor ouviu nossa confissão sincera. No amor e na graça de Cristo Jesus, vamos louvar ao Senhor com hinos de louvor e cantos espirituais. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa de chuva, nós estamos precisando de chuva, a chuva que molha a terra, a chuva que vem lavar, tirar poeira. O Brasil está pegando fogo inteirinho, não só no Brasil, mas em outros países. Mas que nós possamos também ficar sedentos de Deus, do amor de Jesus, nos aproximarmos dEle, pedir que Ele venha com suas bênçãos, com seu rio, derramar bênçãos sobre nós, porque sem Ele nós nada somos. Vamos cantar ao nosso Deus de todo o coração, amém? Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu.
Jesus Salvador, outro igual não há. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, digno de toda honra e toda glória. Ó Deus bendito, venha, Senhor, com o teu poder, com as tuas bênçãos, e faz chover, Senhor, sobre este lugar, sobre este povo. Derrama, Senhor, do teu poder, da tua paz, das tuas bênçãos. Ah, Senhor, acolhe os que estão doentes, aqueles que estão aflitos de coração, aqueles que estão com problema com seus familiares, com drogas, ou com as finanças. Que o Senhor venha, Senhor, derramar a sua paz. Que o Senhor venha com o seu rio derramar, Senhor, do teu amor, do teu Santo Espírito, ó Deus. Que o Senhor abençoe também a cada um que está aqui. Que o Senhor abençoe aqueles que irão depois assistir esse vídeo. Que o Senhor nos dê, Senhor, a tua bênção, Pai, pois nós precisamos de ti, Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, por tudo também que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos pelo sustento, te agradecemos, Senhor, por aqueles que podem, Senhor, contribuir com esta casa. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre eles. Aqueles que não podem fazê-lo, que o Senhor abençoe igualmente, Senhor, sem medida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, Senhor, que o Senhor prepare os nossos corações para ouvir da sua palavra. Que nós estejamos atentos, que nós não fiquemos distraídos com nada que venha no nosso pensamento. Amém. Que nós estejamos, Senhor, abertos para receber a tua palavra. Abençoa, Senhor, ricamente o pastor Júlio. Usa-o, Senhor, conforme o teu querer. Amém. Que tudo que venha dele, que seja de ti, ó Pai. É no nome santo e poderoso de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. 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 Podem Os irmãos sentar. podem sentar. Vamos ficar atentos à palavra. Ficar atentos a mim, que vou falar. Você que está em casa, que vai ouvir esse vídeo depois, fique atento também. E hoje nós vamos fazer diferente. Hoje os homens vão ler os ímpares comigo e as mulheres os pares. Ah, esqueci das crianças. Ei, pastor, viu? Onde já se viu? As crianças aqui, venham aqui comigo.
Esse pastor já se viu isso. Não pode acontecer isso. Ai, ai. Vamos orar então? Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, por essa oração, ó Deus. Obrigado, Pai, podemos orar ao Senhor, ó Deus, por essas crianças, ó Pai. Sabendo, ó Deus, que elas também vão cultuar o Senhor ali na sala, vão, Deus, prestar louvores ao Senhor, ó Pai. E muito obrigado por isso, obrigado por trazer essas crianças aqui, ó Deus. É fruto, ó Pai, do seu grande amor por nós. Abençoa, ó Deus, a Meire, ó Pai, que ela tenha sabedoria e graça, ó Deus, para ministrar, ó Deus, liderança no coração dessas crianças. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Quem que vai orar semana que vem? Vai ser uma criança, tá? É. Vai preparando uma para orar domingo que vem. Vamos lá então. Vou projetar ali os versículos, vão estar projetados na tela. E os homens lerão comigo, ó, homens bem fortes, viu? Nós estamos um pouquinho aqui, ó. Então, leiam forte. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido,
lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Parabéns para nós. Primeira vez que lemos a Bíblia junto assim, ficou muito bom. Nós estamos refletindo em missionários do dia a dia. Nas marcas de Jesus como missionários do dia a dia, nós ainda continuamos refletindo. Essa é a última mensagem dessa série de mensagens. E nós falamos nas marcas de Jesus. Na primeira nós falamos que ele foi provado. Depois falamos da identidade de Jesus, nos hábitos missionários de Jesus, na intimidade com Deus. E hoje vamos falar do testemunho que ele nos deu. Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, por poder estar nesse púlpito, ó Pai. Fruto da sua graça na minha vida. Obrigado, ó Pai, por cada irmão que está aqui presente, e cada um que vai ouvir essa mensagem através do vídeo, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos corações, abra a nossa mente, ó Pai, abra o nosso entendimento, abra o nosso intelecto, ó Pai, para entendermos, ó Deus, o que é ser missionário do dia a dia, o que é, ó Deus, fazermos missões, o que é, Senhor Deus, fazermos discípulos do Senhor. Diz a Tua palavra, ó Deus, que era para nós irmos e fazermos discípulos, e discípulos que permaneçam, discípulos, ó Deus, que são tocados pelo Teu Santo Espírito, discípulos que se derramam diante do Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos na semana passada que Jesus se isolava para ter comunhão. Vocês se lembram? Comunhão com o Pai. Que Jesus tinha um ministério de oração. Antes do ministério de proclamação da palavra, ele tinha um ministério de oração. Que Jesus rasgava o coração diante de Deus, diante do Pai. E no texto de Joel, no capítulo 2, versículo 13, diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque no povo antigo, quando alguém cometia um pecado, rasgava as vestes nupciais, colocavam panos de saco para dizer que estavam arrependidos. Agora aqui Joel está dizendo, não, Deus não quer isso. Deus quer que você rasgue o coração. Na verdade é que você tire essa arrogância do coração e se coloque na presença de Deus. Também falamos de qual é a nossa missão como os discípulos. E que o Cristo morreu por cada um de nós. E nosso pecado já foi pago, a nossa dívida já está paga. Então, para nós pregarmos o Evangelho, deve ser um regozijo. Deve ser Deus falando conosco e nós falando para Ele: Senhor, isso é um privilégio. Isso é um privilégio eu falar do Seu nome. É um privilégio eu falar para as pessoas o quanto o Senhor nos ama. E hoje nós vamos refletir Deus na nossa vida. Ter a aparência do Mestre Jesus na nossa vida. Essa é uma história fascinante. Uma história que mexe com a nossa mente e o coração. É uma história recheada de elementos dramáticos, de sofrimento, de angústia, de aproximação. Diálogos profundos, surpresa, espanto. Revelação sobrenatural, desvelamento dos olhos, ou seja, tirar as escamas dos olhos. É a percepção sobrenatural que é ativada pela presença de Deus na vida daqueles 2 discípulos, mas é também na nossa vida. Olhando para Jesus, enxergar nele o Cristo Salvador, o Cristo que nos resgatou. Essa cena é uma cena maravilhosa, fascinante. Após ressuscitar, Jesus vai de encontro a 2 discípulos na estrada de Emaús.
E esses discípulos não eram nenhum dos seus apóstolos, mas eram sabe aquele grupo maior de talvez 70 pessoas? Eles faziam parte daquele grupo. E eles caminhavam com Jesus, estavam próximos dele ali na cruz, quando ele foi morto. Estavam tão próximos a ponto de estarem em Jerusalém no dia que Jesus foi morto. E Jesus se encontra com eles no meio do caminho entre Jerusalém e Emaús. Esses dois, Cleopas e Maria, talvez sejam aquelas Marias que estavam lá nos pés da cruz, que João cita em seu livro. E Cleopas era mulher, aliás, Maria era mulher de Cleopas. Alguns estudiosos dizem que eram esses dois. Mas, sendo eles ou não, não é relevante para nós neste momento. O que é relevante é que esses dois discípulos andavam com Jesus. Estavam próximos de Jesus. Eles viram a traição de Jesus. Eles viram a crucificação e morte. E tiveram notícia do mestre sendo sepultado. Mas eles foram tomados de uma grande tristeza. Perderam a esperança. Estavam voltando para casa, voltando para os seus afazeres antigos, voltando para a sua profissão. Tudo que eles esperavam de um Jesus que vinha com espada para guerrear e salvar o povo de Israel do domínio romano, aqui caiu por terra. Esse Jesus, ele não vem com espada. Esse Jesus, ele vem com o coração, ele vem com a vida. E eles voltam entristecidos. Perderam a esperança. Perderam a esperança do chamado que Jesus tinha para eles. Perderam a esperança do ministério que Jesus tinha colocado na mão deles. E eles, como os apóstolos, estavam voltando para as suas antigas profissões. Eles viram também depois a descida do Espírito Santo ali na casa. E Jesus se aproxima deles. E isso é confortante, muito confortante. Porque nos ensina que Jesus se aproxima de nós. O primeiro versículo, o primeiro item para a nossa meditação é convite para sermos igreja obediente. Esse texto fala de uma igreja e dá um alerta para a igreja. Esse texto, ele diz que nós precisamos conhecer e reconhecer Jesus. E Jesus, o próprio Jesus, explica isso para aqueles discípulos. Quando ele expõe a Bíblia, expõe a palavra de Deus, expõe as escrituras de Moisés até a vinda de Jesus. E é através da Bíblia e pela Bíblia que ele fala para esse povo. Mas ele só reconhece Jesus no partir do pão. Nessa comunhão da mesa. Na comunhão da ceia. Que eles reconhecem Jesus. E aí eles, quando reconhecem, parece que eles buscam uma comunhão pessoal. Mas Jesus desaparece. Mas esse texto para nós é um convite para nós como igreja podermos contarmos para Jesus os nossos problemas, os nossos dilemas, a nossa aflição, as nossas angústias, as nossas dificuldades. É um convite para que eu e você tenhamos coragem de entrar na estrada de Emaús, pois uma fé que resiste a qualquer ponto de dúvida, dificilmente é uma fé profunda. Nós não podemos ter dúvida nenhuma da nossa fé. De quem é Jesus na nossa vida. Como que Jesus trata a nossa vida. Que apesar de Jesus estar cuidando de nós, isso não é um imunizante para as nossas dificuldades. Para as nossas adversidades. Para nós, naquilo que nos afligem. Pelo contrário, a Bíblia nos diz que nós podemos sofrer por crer em Cristo. Que nós podemos
ser peneirados por crer em Cristo. Também mostra que quando se sofre por Cristo, a fé realmente é peneirada. Na sua casa, leia Atos 6, Atos no capítulo 6, que vocês vão ver como que a fé é peneirada. E se Deus não permitisse que o Império Romano ou um imperador se levantasse contra a igreja, provavelmente os cristãos ainda estariam nas sinagogas de Jerusalém, com todo o conforto, se reunindo. E você se lembra dessa passagem? Se reunir na sinagoga é muito fácil e reconfortante. Mas quando o império vem contra a igreja, eles se levantam e em pouco tempo, muitos lugares são alcançados. Isso é um convite para nos aproximarmos de Jesus, abrir o nosso coração, compartilhar nossa vida e aprender e ouvir a sua voz. Aprender a reconhecê-lo. Pois eles caminharam com Jesus e não o reconheceram. Tinham como os olhos vendados. Não perceberam a presença de Jesus. A oração que devemos fazer é: Senhor, torna o nosso coração sensível à sua presença. Nos torna sensíveis à sua voz. Nos ajude a sermos sensíveis a seus movimentos em nós e ao nosso redor. E aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. No Oriente Médio, uma mulher se converteu pela presença de Jesus nas árvores. Um dia que não tinha vento, não tinha tudo quietinho, e as árvores se mexiam para lá e se mexiam para cá. Se mexiam para lá e se mexiam para cá. E ela tinha na casa dela algumas pessoas que eram cristãs. E o Chiques vai perguntar para essa mulher cristã, uma das suas criadas: o que pode ser isso? A criada fala: pergunta para Deus. Num outro dia começa a acontecer a mesma coisa, ela vai e pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E Deus fala com ela, ali no silêncio, de um dia na quietude e na solitude. E ela se converte. E ela escreveu um livro que o título é Atrevi-me a Chamar-te Pai. Se você puder lê-lo, é um livro muito edificante. O segundo ponto é o testemunho que Jesus dá. O testemunho que ele dá para nós, mas deu para aqueles discípulos lá na estrada de Emaús, e também em Emaús, dentro da casa. O texto diz que Jesus se aproximou daqueles dois, depois de ouvi-los, começou a aplicar a palavra de Deus para a vida deles. Jesus, ele não chega aplicando a palavra. Primeiro ele ouve. Primeiro ele ouve o que as pessoas têm. Por isso que é importante a oração na nossa vida. Parece que, quando se fala assim, parece que Jesus não sabe o que está acontecendo com a gente. Ele sabe, mas ele quer ouvir da nossa boca. Um diz para o outro ali: não nos ardia o coração enquanto ele caminhava conosco? Não ardia o nosso coração enquanto Jesus está conosco? Não queimava como brasa o nosso coração? Jesus quer falar com você para aplicar a palavra do Pai pelas dores que nós temos, pela nossa vida nesse momento. Ele quer aplicar essa palavra no seu coração e no meu. Ele sabe que você está passando. Pode ser que você não tenha visto, não tenha ouvido, não tenha percebido. Mas Ele está junto com você, pois falou que estaria todos os dias da nossa vida. Mas o que isso tem a ver com testemunho? Pois o testemunho é para os de fora. O testemunho é para fora. Lembra que domingo passado eu falei que você saiu naquela porta, você está saindo para um campo missionário? O que tem a ver isso com o testemunho? Jesus se aproxima dos dois discípulos que estavam desacreditados,
que estavam angustiados, se sentindo perdidos, que diziam: vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa profissão. Mas Jesus se aproxima das pessoas. Jesus não deixa as pessoas sozinhas. Nesse momento, Jesus olha para nós, o seu povo, muitas vezes sem convicção que Ele está junto de nós, sem a convicção que Ele está nos ouvindo, mas Ele tem uma palavra de conforto para aquecer a nossa vida e o nosso coração. Ele tem uma palavra de conforto para nos transformar em discípulos que têm fogo no coração. Aí Jesus vira um modelo para nós. Ele vira um modelo de testemunho, pois tudo o que Ele diz, o que Ele faz nesses textos lá em Emaús, Ele faz durante todo o seu ministério. O ministério dele é ver Ele se aproximar, ouvir as pessoas, ministrar na vida delas através de palavras, de atos poderosos de comunhão. Nós somos chamados a fazer o mesmo, ou seja, testemunhar, refletir Jesus e ministrar vida através das palavras. Refletir Jesus inspirados nele mesmo. Refletir Jesus, pois o que Jesus já fez em nós, que faz em nós e continuar fazendo em nós. Ele quer fazer através de nós. A paz que Ele nos dá quer mudar a nossa vida, mas Ele quer mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa mesma paz que Ele quer trazer é cura emocional para cada um de nós. A paz que Ele nos dá também é cura emocional para a população da cidade de Araraquara. Ele é para a população de nós brasileiros. Deus quer trazer cura emocional. E Ele testemunha com a vida dEle para trazer cura emocional. O amadurecimento é conhecer a Ele como Senhor, compreender a pessoa e a obra do Senhor Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo, o Deus que não nos deixa no Calvário, apesar de nós estarmos no caminho do Calvário. Ele não nos deixa no Calvário. Deus desceu Jesus do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para dar testemunho do que Ele tinha vindo fazer aqui na terra. E nós somos testemunhas de Jesus. Jesus tem que fluir em todo o nosso ser. Tem muita gente se agarrando aos vestígios de segurança fora de Jesus. Tem muita gente se agarrando a coisas que não nos levam a Deus. Se agarrando a uma política que não leva ao caminho do Senhor. Porque Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Ele é o caminho. E a nossa missão é ser pessoa de Jesus para o outro. A nossa missão é resplandecer Jesus para o outro. A igreja primitiva estava ali no bem bom, na sinagoga. Mas quando eles são perseguidos, eles saem e pregam em todas as regiões. Eles vão para lugares que eles não pensavam. E mostram o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. E pensando sobre o missionário do dia a dia, vem à nossa mente uma carga muito grande de proclamação. Vem a carga muito grande de querermos falar do amor de Jesus. Mas muitos de nós falamos assim, mas eu não sei falar. Eu não sei orar. Eu não sei falar para o Senhor. Eu não sei falar do Senhor para os outros. Mas quando nós nos dispomos, Jesus nos usa de modo extraordinário. Um exemplo que eu vou dar. A oração, ela não é a beleza das palavras. A gente acha que orar, falar bonito,
para o outro escutar, o outro que está do nosso lado, é que é uma oração. Mas a oração poderosa é no nome de quem nós oramos. Por isso que no final da oração nós dizemos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos sobre um nome que é sobre todo o nome. Sobre uma palavra que é sobre toda a palavra. Por isso a nossa oração tem poder, não é pelo tão bonito que nós fazemos uma oração, pelas palavras bonitas que nós achamos para colocar na oração, mas é no nome poderoso de quem nós oramos. As pessoas estão perdidas. E é só você conversar com as pessoas. A Tereza disse que o meu escritório é ali na frente do Vila Copos. Mas ali também tem sido um campo missionário. Porque sempre vem alguém precisando de uma palavra de conforto. E às vezes ela fala para mim, o almoço já está pronto. Vem almoçar, eu saio daqui, dou uma paradinha ali e de repente aparece uma pessoa. Aí o Joel abre a bocona dele e fala assim, é o pastor da igreja aqui, ó. É um campo missionário. É falar do amor do Senhor, é derramar o coração do Senhor, porque as pessoas estão angustiadas, sem esperança, entristecidas. As pessoas precisam de Jesus, precisam ouvir de Jesus, as pessoas precisam saber quem é Jesus. As pessoas não sabem quem é Jesus. Elas acham que quando vir para a igreja é você dar o dízimo, aliás, é você sustentar a igreja. Eles não sabem que a coisa maior, muito maior do que vir e dar o dízimo, é você se entregar ao senhorio de Jesus. Jesus não precisa do nosso dinheiro. Mas Jesus quer nos dar vida e quer nos dar vida em abundância. Jesus, ouçam a voz dele. Tenha um coração aquecido e sua vida transformada. Faça isso através do outro e não de nós. Faça isso através... Sabe, as pessoas têm aquela vontade de que a igreja cresça. Que pessoas sejam alcançadas. Mas acha que é o outro que tem que fazer. Que é o pastor que tem que fazer. Afinal, o pastor já foi no seminário, já estudou. O pastor também é pago para isso, né? Mas nós nos esquecemos que todos nós somos discípulos. Que todos nós somos discípulos de Jesus, somos testemunhas de Jesus. Realmente o pastor tem as suas obrigações. Mas eu vou falar para você, o pastor não vai no teu trabalho. Ele não tem acesso ao teu trabalho. Ele não tem acesso à sua família. Ele não tem acesso à sua relação de amizade. Ele não sabe da angústia dos seus amigos. Ele não sabe o quanto dificuldade os seus amigos estão passando. Porque a nossa vida é pautada em relacionamentos. Quem está perto de você é você que sabe. E nós, como discípulos de Jesus, carregamos dentro de nós a autoridade que Ele nos deu para falar em nome dEle. Esse é o poder da vida. É a autoridade de Jesus. A autoridade do Espírito Santo que habita em você e habita em mim. Ele habita em nós para agir em nome dEle. Ele nos deu autoridade para agir em nome dEle. Ele deu autoridade à igreja. Nós, igreja, somos testemunhas de Jesus e temos autoridade para isso. Autoridade para repreender o inimigo na vida da pessoa que você está falando. Nós temos autoridade para curar enfermos. Deixa Jesus fluir no seu coração. Vocês vão ver que a autoridade de Jesus, ela vai fazer a diferença.
Não perca oportunidades. Já fui comer comida fria, porque eu não perco oportunidade. O alimento mais precioso que nós temos é Jesus na nossa vida. Nós vamos concluir hoje, mas a conclusão hoje vai ser meia comprida. Nós podemos ter duas atitudes nessa conclusão. Jesus era sensível às pessoas. Jesus viu os dois discípulos, se aproximou deles, porque eles estavam tentando fugir. E Jesus, ao se aproximar deles, pergunta: o que está acontecendo? Jesus ouviu primeiro o que eles tinham a dizer. Depois ele anuncia a palavra. E diz o texto que ele expõe tudo o que haveria de acontecer com o Messias a partir da Bíblia, através de Moisés e os profetas. Primeiro, Jesus ouve e é sensível para depois ministrar. Jesus sempre respondia as perguntas que eram feitas. E muitas vezes, como igreja, nós queremos impor nossas respostas. Lembra que eu falei quando estou ali na porta, Cadê disse que é meu escritório? Primeiro nós ouvimos, as pessoas estão angustiadas, elas querem colocar as suas cargas para fora. Por isso ouvimos primeiro as pessoas. Nós não vamos empurrar a goela abaixo, porque Jesus não fazia isso. Jesus não cura o coxo lá no tanque de Betesda. Ele não chega e cura de supetão, mas ele primeiro ouve: o que você quer? Ele poderia querer um abraço, né? Que estava muitos anos ali, ninguém tinha dado um abraço nele, será? Ele poderia querer somente conversar, será? Por isso Jesus primeiro ouve ele. Jesus não via as pessoas como recipientes para as suas mensagens. Não era como um pendrive, né? Que você vai ali e copia tudo. Mas Jesus, ele ouvia, ele interagia com as pessoas. Jesus não via também as pessoas como adeptos ao seu movimento, mas Jesus olhava para as pessoas nas suas necessidades, nas necessidades pessoais, nas necessidades reais. O que fica evidente para nós é que a prioridade de Jesus era o ser humano, era a pessoa. A necessidade da pessoa. Até hoje, Jesus, a prioridade dele são pessoas. Quando nós não acolhemos pessoas, nós estamos matando Jesus na vida da pessoa. Porque a prioridade dele é a pessoa. E o que tem que ser prioridade para nós é as pessoas que estão à nossa frente. Onde? Nas nossas amizades, na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa vizinhança. Como temos agido com as pessoas que Deus coloca diante de nós? O segundo ponto ou outra atitude Jesus é recuperar nas pessoas a capacidade de sonhar. Tem muitas pessoas fechadas em si mesmo, tristes, doentes, amarguradas, frustradas. Eles tinham perdido a capacidade de sonhar, pois o que pensavam que Jesus faria e que seria um guerreiro. E Jesus não fez o que eles queriam, que era formar um exército e tomar o Império Romano na força do braço. E ele entra em Jerusalém montado num jumento. Ele entra em Jerusalém montado num jumento emprestado. Depois na cruz ele é zombado. Diriam para ele: você não salvou os outros? Salva a ti mesmo. E os discípulos perdem a esperança. Esse texto nos mostra que nós podemos perder a esperança, vendo Jesus, conhecendo Jesus, mas não andando lado a lado com Jesus, não reconhecendo Jesus do nosso lado. O texto nos mostra que eles andaram com Jesus, discipularam com Jesus, pregaram com Jesus,
mas não reconheceram Jesus. A igreja também pode acontecer isso. Por isso nós temos que ter ouvidos sensíveis. Temos que colocar o nosso coração no que Jesus faz. Temos que ser sensíveis a ouvir a voz de Jesus. A nossa prioridade é Jesus. Eclesiastes 3 diz assim: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Salomão, na sua sabedoria, ele diz para nós: Deus colocou em seu coração a vontade de ver Deus, de estar com Deus. Seu coração anseia por Deus. O seu coração anseia pela eternidade. Mas você não consegue compreender inteiramente Deus. Nem o maior estudioso das Escrituras consegue entender inteiramente Deus. Só quem consegue entender inteiramente Deus é Jesus. Porque Ele é Deus. E assim nós devemos caminhar com Jesus, ser sensíveis à voz de Jesus. Não podemos apresentar o Jesus que nós gostamos, aquele que está na nossa mente. Aquele Jesus que recebe a nossa adoração mesmo quando nós estamos na fornicação, no adultério. O que nós precisamos apresentar é o Jesus da Bíblia. O Jesus que é contra o pecado, o Jesus que não caminha do lado do pecado. O Jesus que ama o pecador, mas abomina o pecado. Nós precisamos apresentar o Jesus que está na Bíblia. Nós precisamos apresentar o Jesus que nos salvou. O Jesus que cultiva um relacionamento íntimo conosco. O Jesus que nos ama de modo incondicional. O Jesus que nos busca dia e noite. Mas esse relacionamento também ele tem que estar com o nosso irmão, com o nosso familiar, com o nosso amigo, colega de trabalho. Ele precisa estar ao nosso redor. As pessoas estão angustiadas e elas precisam de Jesus. Por isso nós precisamos ser criativos para sermos missionários do dia a dia. Revela Jesus no teu coração. Revela Jesus na tua vida. Sejamos testemunhas de Jesus. Essa lição de casa, orar pelas pessoas próximas. Ela continua. Vou terminar agora. Falei para vocês que eu oro por uma pessoa há 30 anos. Essa semana Deus começou a trabalhar na vida dessa pessoa. Glória a Deus porque eu tenho ele como meu irmão de sangue. Mas uma pergunta que eu faço para você: precisa ser na dor? Não pode ser revelado no amor? Ele teve que entrar na dor para pedir ajuda, para buscar. Precisou um filho estar enfiado na droga para ele buscar ajuda. E Deus revelou que vai curar aquela família. Deus me revelou que vai curar aquela família. Estou tratando deles, como eu não posso estar pessoalmente, estou tratando eles por vídeo. Estamos tendo encontro por vídeo. Seja incansável naquela pessoa que você quer que Deus trabalhe na vida dela. Porque Deus já colocou isso no seu coração. Não desanime. Não desanime. Orar por pessoas próximas de nós, com quem nós queremos partilhar Jesus, com quem queremos partilhar o que nós aprendemos na igreja e na palavra. Que Deus nos abençoe, que nós realmente sejamos luz e sal na terra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, porque na palavra o Senhor traz emoção na nossa vida, Pai. Traz emoção, ó Deus, mas uma emoção boa, Pai. A emoção de saber que o Senhor está conosco, que o Senhor se revela através da nossa vida,
O Senhor se revelou ali na cruz para nos salvar. Se revela através da palavra, desde Moisés até os evangelhos. Mas isso se revela conosco através de nós. Obrigado, Senhor Deus, por essa grande obra que o Senhor nos chama, que é um privilégio para nós, ó Deus, participarmos dessa grande obra. Que o Senhor continue, ó Deus, falando ao coração de cada um dos irmãos aqui presente e falando na minha vida. Pois eu sou, ó Deus, servo do Senhor, e os meus irmãos aqui são servos do Senhor. Somos discípulos de Jesus, ó Deus, mas que queremos fazer discípulos, ó Pai. Mas muitas vezes, ó Deus, estamos na inércia, na dificuldade. Por isso, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sair dessa inércia e pregar o evangelho do amor, o evangelho da salvação. Não o evangelho de Jesus guerreiro, como aqueles discípulos estavam olhando, mas um Jesus de amor, de misericórdia, de bondade, o Jesus que resgata, porque Ele quer estar perto do ser humano. Não, Ele não quer somente resgatar o seu povo, mas Ele quer resgatar todo o povo espalhado sobre a face da terra. E ó Deus poderoso, nós colocamos isso diante do Senhor e no teu altar, no nome dEle que nos salvou, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você entendeu a palavra? E ela falou ao seu coração, essa série de mensagens de missionários do dia a dia, que nós devemos buscar Jesus para sermos enviados como discípulos, que fazem discípulos. Fica em pé que eu vou orar por você. Se você tem alguma coisa que você não está conseguindo resolver, coloca a mão no seu coração, hein? Eu vou orar por você. Eu queria chamar o presbítero Ciro e o presbítero Marco aqui na frente. Vamos estender a mão para a igreja. Eu vou orar, mas eu queria que vocês estendessem a mão para a igreja. Diaconisa Alice, estenda a mão para a igreja. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, para louvar o Teu nome. E no final dessa mensagem, ó Pai, ela tocou no nosso coração. Por isso nós queremos colocar no Teu altar, ó Deus, como missionários do dia a dia, ó Pai, que sejamos discípulos que fazem discípulos, que sejamos discípulos, ó Pai, que Te obedecem, discípulos, ó Deus, que, ó Pai, se derramam diante do Senhor, que buscam o Senhor na madrugada, que buscam o Senhor na noite, que buscam o Senhor na manhã, que buscam o Senhor à tarde. Muito obrigado, Senhor, porque isso é fruto do Senhor na nossa vida, fruto do Santo Espírito do Senhor que habita em cada um de nós. Por isso, ó Deus, revela em nós o Teu amor, revela em nós a Tua grande paixão pela humanidade. Revela em nós, ó Pai, a esperança que o Senhor revelou naqueles 2 discípulos ali em Emaús. A esperança de frutificar, a esperança de alcançar pessoas, a esperança, ó Pai, de sermos, ó Deus, luz e sal na terra. Atende também a oração de cada um, ó Pai, que colocou a mão no coração. Atende, Senhor Deus, nas suas dificuldades. Atende, Senhor Deus, na dificuldade de problemas que elas não conseguem resolver. Ó Deus, atende, ó Pai, o pedido de cada mãe, ó Deus, na conversão dos seus filhos, de cada pai, ó, na conversão dos seus filhos, ó Deus. Ó Pai, revela também, ó Pai, na vida de cada um, ó Deus, aqueles que o Senhor quer que sejam salvos através deles, ó Pai. Através da exposição da palavra, ó Deus, que eles vão falar. Que o Senhor, ó Deus, revele o Teu grande amor à humanidade através de nós. Cristãos da IPI de Araraquara, cristãos da IPI do Brasil, cristãos espalhados sobre a face da terra. Nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Recebam uma bênção. Que o Senhor vos abençoe e traga paz em vosso coração. Que o Senhor vos guarde e faça resplandecer o rosto sobre vós. Que o Senhor vos use para ser discípulos e fazem discípulos. Não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.